Você já ouviu a frase, se Deus não existe, tudo é permitido? Esta ideia saiu deste livro aqui, Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Antes de falar sobre a história, eu gostaria de compartilhar com vocês que eu comecei a ler este livro no Kindle e aí um amigo nosso, o Ademir, ficou sabendo e se compadeceu e me emprestou o livro físico e eu fiquei muito feliz de receber então essa coleção aqui, são 2 volumes e poder fazer essa leitura no livro físico. Eu achei uma atitude muito nobre de abnegação, emprestar os livros novinhos ainda e também vi a confiança que ele tinha em mim e eu pensei, quando nós recebemos algo emprestado dos outros, principalmente livros, precisamos ser muito cuidadosos, devolver no tempo oportuno, cuidar para não estragar, porque um livro não é qualquer coisa. Dostoiévski, ele foi um russo que viveu no século XIX, ele ingressou na escola de engenharia militar, abandonou essa carreira para começar então a escrever seus romances. Os Irmãos Karamazov conta a história de uma família cujo chefe era um homem devasso, promíscuo e tudo de ruim que você possa imaginar. O seu nome era Fyodor Karamazov. Ele teve 3 filhos de 2 esposas diferentes, Dmitri, o filho do primeiro casamento, Ivan e Alyosha, da segunda esposa, e teve também um filho bastardo que vivia ali na casa como um criado. Fyodor foi um péssimo pai, a ponto de nem lembrar que tinha um filho. Quando Dmitri nasceu, ele fez tanto descaso, ele nem se lembrava que ele tinha um filho, então Dmitri acabou sendo criado pelo mordomo da casa, o Grigori, porque as mães desses meninos, de todos os filhos, morreram muito precocemente, então eles foram cuidados a princípio pelo mordomo e depois os familiares maternos adotaram essas crianças. Dmitri, o primogênito, ele se tornou um militar e foi o que mais reproduziu algumas características do pai. Ele também se tornou beberrão, se envolvia em várias confusões, só que diferente do pai, ele possuía um pouco de consciência e ainda praticava alguns atos de bondade. Ele tinha muito rancor, ódio do pai, porque como se não bastasse todo esse descaso na criação dos filhos, Fyodor usurpou grande parte da herança que as mães deixaram para essas crianças. E ainda ele se interessou pela mulher que o Dmitri tanto gostava. Assim, Dmitri não respeitava o pai, não tinha nenhum amor, dizia que queria matar o seu pai. Ivan, o segundo filho, era o mais inteligente, o mais intelectual, ele era uma espécie de filósofo, ele era ateu, ele não gostava tanto do irmão mais velho, tratava o pai com indiferença, ele confiava no seu irmão caçula. O caçula era o Alyosha, o mais espiritual, místico dos irmãos, aquele que todos gostavam, que todos confiavam, e a sensação que eu tinha quando Alyosha aparecia na narrativa é que tudo ficava mais leve, tudo ficava mais legal. O Smerdyakov, o filho bastardo, ele segue meio em segundo plano na narrativa, muito calado, ele tinha alguns problemas de saúde, como epilepsia, e os seus irmãos o consideravam um fracote. Ele era o filho bastardo que cresceu ali na casa, então, como um criado, o cozinheiro do pai. A história se desenrola em torno da vida desses irmãos e suas relações entre si e com o pai. O auge da história é a ocorrência de um assassinato e todo o trabalho que se tem para descobrir quem foi o culpado. O livro é tão bem escrito que a parte do julgamento parece uma verdadeira peça judicial. Eu fiquei fascinada com a fala do promotor, também com o advogado de defesa. Quem gosta dessa parte do direito, com certeza vai gostar muito de ler este livro. Eu nunca havia lido uma narrativa tão rica em detalhes, com tantos personagens e ainda mais com esses nomes difíceis, que eu não tenho costume com esses nomes russos. Inclusive, no livro tem uma lista de personagens para que, se você se perder, você pode ir lá e consultar. O leitor é transportado por Dostoiévski para dentro da mente dos personagens, conhecendo seus dilemas, os seus conflitos,
o que torna os personagens muito reais, uma verdadeira representação da humanidade. É um romance bem característico da Rússia, são abordados assuntos relacionados à sociologia, filosofia, psicologia, religião. É uma narrativa sobre a angústia do ser humano diante do livre-arbítrio e do sofrimento. Sobre a frase que eu citei no início do vídeo, de que se Deus não existe, tudo é permitido, essa frase foi uma interpretação que alguns personagens fizeram de algumas ideias do Ivan. Como eu mencionei, o Ivan ele era ateu, muito inteligente, tinha pensamentos filosóficos e também tinha uma angústia em relação à existência. Ele chegou a afirmar: não há virtude se não existe imortalidade. Ou seja, se a nossa vida se resume apenas a esta terra, a esse momento, não tem por que limitarmos os nossos comportamentos. E o Smerdyakov interpretou essa frase do Ivan da seguinte forma: pois se Deus definitivamente não existe, então não existe nenhuma virtude, e neste caso ela é totalmente desnecessária. Segundo Ivan, tudo seria então permitido, até mesmo a antropofagia. Pois afinal, quem definiria o que é certo e o errado? Isso ficaria a cargo do próprio homem, então o bem e o mal seriam fatores circunstanciais, não existiria uma moralidade universal absoluta. Eu não vou explorar esse trecho porque ele é muito complexo, não vale a pena simplificar. Eu vou indicar para vocês um vídeo do professor Rodrigo Silva, onde ele destrincha toda essa ideia. E é bem interessante o vídeo, o único problema é que tem spoiler sobre a história dos irmãos Karamazov. Tem uma parte no livro em que os irmãos Ivan e Alyosha estão conversando sobre fé e o Ivan fala quais são os seus motivos para não acreditar em Deus. E nesta conversa, ele fala para o Alyosha que ele criou um poema denominado O Grande Inquisidor. E ele conta então a história deste poema para o Alyosha. Neste poema, Ivan imaginou o que aconteceria se Jesus voltasse a essa terra na época da Inquisição. E segundo Ivan, Jesus chegaria, seria reconhecido pelo seu olhar de mansidão, pelos seus atos de bondade, mas ainda assim ele seria preso pelos líderes religiosos da época. E ele narra um diálogo entre Jesus e o inquisidor. Na verdade é mais um monólogo, porque Jesus fica mais calado, é apenas o inquisidor que fala. O inquisidor começa a conversa perguntando a Jesus por que ele retornou, como se Jesus estivesse atrapalhando a obra da igreja naquele momento. A suma do poema é uma crítica às religiões que se acham detentoras do evangelho a ponto de empacotar uma espiritualidade para servir os fiéis com algo mais atrativo. O inquisidor fala sobre as tentações de Jesus no deserto, quando o diabo pediu para ele transformar pedras em pão, quando o diabo ofereceu para ele poder, orgulho, e Jesus disse não para todas essas tentações. E segundo esse líder religioso, o povo não quer a liberdade que Jesus veio oferecer. O povo quer pão, o povo quer poder. É como se o evangelho de Jesus fosse inadequado e a igreja tivesse o papel então de pegar esse evangelho e moldar para servir as pessoas como elas desejam. Vou deixar na descrição um link sobre um vídeo que detalha mais sobre o poema do Grande Inquisidor. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar deste livro aqui são os personagens femininos. Uma loucura, gente. As mulheres são todas histéricas, malucas, doidas mesmo, não sabem o que querem. Eu fiquei assim, constrangida, o que é isso? Fico imaginando psicólogos lendo este livro, seria um prato cheio para quem gosta de analisar o comportamento, a mente humana. E não é à toa que este romance foi considerado por Freud, o pai da psicanálise, como o melhor livro de literatura já escrito. Foi uma experiência incrível ler esta grande obra. Essa tradução é do Paulo Bezerra, é uma tradução que facilita a leitura porque ela foi feita diretamente do russo para o português. Existem várias notas de rodapé que nos contextualizam em relação à cultura russa e também há algumas alusões à literatura feitas pelo autor.
Eu nunca tinha lido um livro escrito por um russo, foi uma experiência muito satisfatória. Eu amei conhecer um pouquinho da Rússia através do Dostoiévski e me deliciei com todas as ideias deste grande autor. Apesar de ficar encantada com a inteligência do Ivan, o meu personagem favorito foi o Alyosha. Com o Alyosha eu aprendi que nós, seres humanos, podemos sempre escolher quem nós queremos ser, porque não precisamos ser escravos das nossas propensões genéticas, nem tampouco da nossa educação.